Bem-vindos ao Incompetente. Agora vou fazer uma cena assim, toda teatral, toda assim. É porque normalmente as merdas dos programas de política é sempre este é o eixo do mal. Pá, não, imagina só, claro... Aquela cena da SIC Notícias que os gajos metem, põem-nos todos assim. Imagina só... aparece o porta-chaves assim. Exatamente, imagina só nos debates, a malta em vez de começar, os debates começava assim. Estes são os debates legislativos. Uma cena assim, estás a ver? Bem, programa 2 nós temos uma mesa. Temos uma mesa, é uma boa mesa, eu gosto da mesa, mas a mesa... Mas sabem porquê que temos a mesa? Porque o Daniel, no último programa, não gostou do meu contacto físico. Mas ele acha que desta vez, com a mesa, estou longe, eu estou longe, eu estou longe, eu estou longe, e ele também, meu, com o sapato já. Pá, portanto, malta, tá! O nosso segundo convidado é o Bernardo Blanco. Ele é deputado da Assembleia da República pela Iniciativa Liberal, é vice-presidente da Iniciativa Liberal, licenciado em Gestão, tirou mestrado em Governance and Leadership na Universidade Católica de Lisboa e foi coordenador da SFL. E também o liberal mais famoso do TikTok. Bernardo, muito obrigado por estares cá hoje connosco. Começar esta nossa conversa, poderíamos também já ter uma noção de que tu andas agora, ultimamente, a muitos podcasts novos, de malta mais nova. Estás a curtir do novo estilo de campanha que está a existir? Não sei se é só aquela cena sisuda da televisão, de haver a malta agora mais nova com vontade de ensinar e aprender? Eu vou, assim, onde me convidam, consoante a minha disponibilidade, seja a televisão, seja podcast, seja onde for, porque eu acho que todos os meios são importantes para passar a nossa mensagem. Em Portugal, se calhar, infelizmente, não se usava muito, acho eu, redes sociais para passar mensagens políticas. Infelizmente ou não, alguns partidos no último ano souberam utilizar isso melhor do que outros. A mim sempre me convidam, se eu tiver disponibilidade vou, porque o que me interessa é passar a mensagem liberal às pessoas, não é? Pregar às pessoas aquilo em que eu acredito. A palavra do senhor liberal. É isso. E obviamente que a televisão ainda tem um impacto gigante. 80% das pessoas recebem informação política pela televisão e por isso continua a ser um espaço essencial. Mas nós também sabemos que as pessoas mais jovens estão muito nas redes sociais e veem menos televisão e por isso é um público que nós também queremos chegar, sobretudo porque os mais jovens, acho eu, estão mais dispostos a mudar, não é? Enquanto as pessoas mais velhas estão mais, preferem segurança, preferem estabilidade, votam no mesmo partido há 40 anos, se calhar não é agora que vou mudar, por isso também não é a melhor utilização do meu tempo, se calhar estar a tentar convencer pessoas mais velhas. E por isso é isso. Acho positivo, independentemente dos partidos que forem, aproveitarmos os vários meios que existem, até porque a televisão não é controlada por nós. E por isso há 2 ou 3 partidos que aparecem muito na televisão, os outros aparecem muito pouco, e por isso usar as redes sociais é não só por estratégia, mas também por necessidade, porque são canais que nós precisamos de utilizar. E achas que a Iniciativa Liberal, especialmente a partir de 2019, com a forma de comunicar, como mudou, e claramente mudou, certo, foi um bocado a mudança de paradigma de comunicação política desde 2019 para cá, foi a Iniciativa Liberal, especialmente com os cartazes, que nós todos vimos. Achas que foi a partir daí que se começou essa mudança? Ou achas que foi uma questão gradual, que veio de lá de fora e que naturalmente iria acabar por acontecer? Tu reparaste que ele mandou uma dica aos partidos tipo PS e IPS, que não fazem nada nas redes sociais. Sim, mas não é só... Especificamente... Quer dizer, não sei se foi aí, não sei se foi o ponto de viragem. Acho que, obviamente, que a Iniciativa Liberal, sobretudo mais ao início, tinha uma campanha bastante disruptiva a nível de redes sociais. Os outros partidos também começaram a fazer isso e é normal, é a concorrência que nós tanto gostamos, faz parte. A nível dos cartazes, a mesma coisa. E depois, quer dizer, começaram a copiar formatos de cartazes. Isso também faz parte. Isto também é um mercado, não é? Um mercado político, também é um mercado e as ideias também se copiam. E por isso, acho que também mais cedo ou mais tarde, se não tivéssemos sido nós, outros fariam. Tudo em Portugal chega com um bocadinho de atraso, mas mais cedo ou mais tarde acaba por chegar. No caso da Iniciativa Liberal, partiu de vocês a questão de fazer conteúdo para o TikTok, de ser mais irreverentes, até mesmo no Twitter, ou foi uma ideia que ouviram os militantes e os vossos membros a partilhar com vocês? Não, desde o início, desde que o partido foi criado, tu quando crias um partido, é uma coisa de loucos, é tipo, quer dizer, criar uma startup, basicamente. E por isso, não tendo acesso a meios de comunicação social, digamos assim, nós tínhamos de utilizar as redes sociais, de alguma forma também tínhamos de chamar a atenção
E na altura foi um bocadinho essa a estratégia, né? Postar o conteúdo que nós queremos, mas de uma forma que chama a atenção das pessoas. E com comparações, e com memes, e com quadros, e com cartazes ao lado de outros cartazes, a gozar com a mensagem daqueles cartazes. De forma a chamar a atenção, porque na altura também ninguém nos conhecia. E o resto foi tudo uma evolução. Começou no Twitter, depois fomos para o Instagram, ficámos mais fortes aí. Depois, devíamos ter ido logo para o TikTok. Também não fomos, um pouco por questões ideológicas e daquilo ser controlado pela China, etc. Mas, claramente, toda uma nova geração está ali. Vamos começar aqui com o primeiro tema que vamos falar. É sobre habitação. E acho que este tema aqui nós vamos discordar os três. Mas eu queria dar primeiro só aqui uns dados muito simples. Em Lisboa, para teres noção, constrói-se menos casas neste momento por habitante que se construía há quase 40 anos. E em 2023, por acaso, houve um trabalho da Câmara de Lisboa que foi analisar o potencial de habitação a partir do ano 2023. E neste momento há 9.000 casas com esse potencial. Só que apenas destas 9.000, apenas 1.600 é que são uma parceria público-privada. E o privado só terá cerca de 2.000 focos de habitação por criar. E neste caso a Câmara tem o potencial de habitação de 4.700 casas. Ou seja, em Lisboa, claramente está a ir por um caminho em que há participação do Estado no mercado de habitação. Ou seja, há muitos imóveis do Estado, ainda alguns degradados, outros alienados, e neste caso a política que está a ser feita de modo mais rápido é criar-se parcerias, volta-se a pensar nas antigas cooperativas, por exemplo, o bairro de Telheiras foi todo criado com cooperativa, e está-se a colocar mais casas no mercado a um preço acessível porque o Estado aqui interviu, porque o Estado está a usar o seu capital para conceder às pessoas a possibilidade de ter casas a preços mais acessíveis. Tu achas que este caminho é um caminho partilhado entre o privado e o público, ou achas que isto tem um limite e o privado vai acabar por ter que fazer o maior salto de habitação em Portugal? Sim, antes disso, só dar uma nota que eu acho que é importante sobre esse número, que é, quer dizer, lamento desiludir, mas seja 9.000 casas, seja as 26.000 que o Costa prometeu e que o Bloco também prometeu durante estes 4 anos, não resolve o problema da habitação. 26.000 casas não é nada. Há 20 anos, por ano, construíam-se 100.000 casas novas em Portugal. O mercado construía 100.000 casas por ano. Por isso, 26.000 em 3 ou 4 anos, lamento, não vai resolver nada. Mas, antes disso, eu queria só fazer um diagnóstico rápido que acho que é importante, que é, a população em Portugal não mudou muito. Agora há mais de 200 ou 300 mil pessoas em relação ao que havia há 8 anos, mas a população agora é mais ou menos aquela que havia há 10, 15 anos. Os números são estes. A questão é que a população está mais concentrada nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Por isso, com o mesmo número de pessoas, há mais procura, apesar do número ser o mesmo. Além disso, há outro problema, que é, tu antes tinhas uma família, uma casa, agora tens muita gente separada, por isso, uma casa para o pai, uma casa para a mãe. Tens o mesmo número de pessoas, mas precisas de 2 casas em vez de uma casa. Há novas necessidades. Sim, podemos dizer, que eu ia dizer a seguir era isso. Há 30% das casas tem uma pessoa a morar. A separação familiar, que agora é maior e que antes também não havia, isto também é cultural, faz parte, mas com o mesmo número de pessoas, tu tens mais procura. E o que vemos, e disseste isso e os dados confirmam, é que há muito menos oferta. Há 20 anos, por ano, construíam-se 100.000 casas, agora constroem-se 20.000. 5 vezes menos casas. E por isso, quer dizer, isto não há milagres. A procura aumenta e se a oferta tem uma queda brutal, os preços sobem. Depois também há um contexto importante que é, quer dizer, aqueles pequenos e médios empresários que havia muita construção civil há 20 anos, etc. Depois também com a crise, os acessos aos créditos ficaram muito mais difíceis. Isso também faz com que haja menos pequenas empresas de construção civil. E as grandes? Eu desafio-vos, e eu já reuni com vários promotores, desafio-os a reunir com eles, porque eles dizem sempre a mesma coisa. Porque é que eu hei, de pôr dinheiro em Portugal e tenho que estar à espera do licenciamento 2, 3, 4 anos, cada ano perdido está-se a perder dinheiro, se posso ir para outro país onde demora metade do tempo. E mesmo que eu decida pôr aqui, quer dizer, cada ano que passa é um ano que vai incrementar o preço, porque eles não vão perder aquele dinheiro. Eles vão pôr aquele dinheiro no custo da habitação. E por isso é que a maior parte também das habitações que os grandes promotores estão a fazer são de luxo, que é onde conseguem margem, não só com esta espera toda, mas também
com a parte da carga fiscal, que representa mais ou menos 40% do preço final de uma casa. E nós temos falado muito disso. A habitação é um bem de luxo, é um bem essencial, aliás, não pode ter um IVA a 23%, como se fosse um bem de luxo, porque logo aí estamos a aumentar bastante o preço da construção da casa em si. E por isso, quer dizer, não quero estar a ser muito desmancha-prazeres, mas não vai haver uma solução mágica que de hoje para amanhã vai resolver o problema da habitação. Congelar preços e congelar rendas e fixar rendas tem o problema óbvio que é as pessoas vão tirar casas do mercado, a menos que agora queiram ocupar as casas das pessoas e obrigá-las a fazer alguma coisa com as casas. Tem o problema de que depois também novas casas não vão entrar no mercado, porque as pessoas não vão estar a pôr casas a arrendar se for para perder dinheiro. E tem um problema óbvio que é, vendo menos casas depois no mercado, os preços vão aumentar, ponto. E por isso não é algo tão apelativo como dizer, olha, agora o preço vai ser este, certamente não é, mas o que eu tenho para vos dizer é que é preciso construir muito mais. E é preciso construir como se construía há 20 anos. Há uma série de coisas que eu acho que devem ser feitas, quer acelerar os licenciamentos, quer baixar impostos. Quer dizer, se vocês comprarem uma casa, e eu acho que é difícil arranjar aqui uma casa por 300 mil euros, acho que é praticamente impossível, mas se conseguirem encontrar uma casa aqui onde nós estamos a 300 mil euros, vocês têm de pagar logo 11 ou 12 mil euros de IMT. E agora eu pergunto qual de vocês é que consegue pedir um crédito ao banco e desembolsar logo ali 12 mil euros de IMT. E o Governo chumbou uma proposta que era para a redução do IMT jovem. Acho que praticamente ninguém consegue. E depois há também a questão do próprio Estado, que eu acho que o Estado, antes de começar a construir casas, sobretudo agora em que os preços das matérias-primas dispararam completamente, isto é uma coisa um bocado secante estar a falar, mas os custos de construção aumentaram muito também por fatores de mercado. As matérias-primas aumentaram muito com a inflação, há pouca mão de obra e por isso o preço também está muito mais caro. E o que é que eu ia dizer aqui? Por isso, em vez de estar a construir casas quando os custos estão em custo recorde, basicamente, eu acho que primeiro se devia usar aquilo que já há. Mas também há um problema, que é o Estado não sabe sequer quantos imóveis é que tem, onde é que estão, etc. O inventariado é uma miséria. A autoridade tributária tem um número a dizer que o Estado tem 60, 70 mil imóveis registados. Agora é preciso perceber desses quantos é que efetivamente não estão a ser usados e estão vazios e que precisam de ser reabilitados e podem ser usados. E na semana passada saiu uma notícia de um imóvel que era do Estado, que está alienado e é um hotel de luxo. E é exatamente isso. Faz muita confusão. A existir sequer essa... O Estado não tem qualquer problema em passar essa mensagem de que é entre X e Y. Como é que isso é possível? Ou seja, eles nem sequer sabem exatamente quais são as habitações que poderão estar disponíveis para isso. E mesmo para a habitação, muitos locais que poderiam ser utilizados para a habitação universitária, que não são utilizados, obras embargadas, que podiam ser utilizadas mesmo para isso, com relativa facilidade. É muito mais fácil tu adaptares um espaço, e espaço até com bastantes condições, poderiam ter em termos de espaço, e não há sequer esse estudo feito. Em 2007, o governo Sócrates ainda passou uma lei a dizer que iam inventariar tudo. Pronto, entretanto, a criança nasceu, já tem 17 anos e ainda não está nada feito, basicamente. E por isso, sim, eu acho que é uma das coisas mais urgentes a fazer e, certamente, só nesse número de imóveis, que deve estar vazio, vais ter um número superior a estes números que eles querem construir agora em 4 anos. Mas facilmente, tenho a certeza. Só aqui para concluir o tópico da habitação, Força. há aqui uma questão que era bom dar uma nota para o futuro. Porque é assim, eu acredito que o problema da habitação não se resolve sozinho. Eu acho que temos que olhar a habitação e também para a mobilidade, os acessos à cidade, porque eu acredito mesmo que Lisboa não se vai resolver o problema da habitação em Lisboa. Eu acho que se queremos tornar isto uma cidade... Nem pode vir toda a gente para cá. Exatamente. Uma cidade cosmopolita, temos que começar a ter a noção de fazer políticas a pensar também na periferia. Para dar aqui uns números também, que é 16%, dos agregados familiares, 16% são com agregados familiares de 3 pessoas e só 11 é que são com 4 pessoas. Ou seja, há uma grande fuga de famílias para a periferia. E na periferia há, de facto, espaço para construir. Obviamente, depois, quando nós falamos de construção na periferia, temos que falar de acessos, de mobilidade, de construção de serviços, também, que nunca se faz em Portugal, que é constrói-se um foco habitacional, serviços, zero. Até serviços de esgoto, aquilo tem várias falhas na periferia, com prédios novos e que não funcionam por uma questão de saneamento. E eu acho, sinceramente, que este caminho de levarmos as pessoas, as famílias,
para fora da cidade, até porque é mais confortável, é mais... lá está, é mais fácil fazer habitação com mais qualidade, em termos de conforto. Precisa de bons acessos e bons exatamente. transportes. É muito importante também pensar que, se calhar, vai ter que sempre depender da parte do Estado para fazer o planeamento com o privado. Ou seja... Sim, mas imagina, mesmo a nível de infraestruturas, dando um exemplo rápido, quer dizer, se nós conseguirmos, daqui a 20 ou 30 ou 40 anos, ter um TGV, isso muda completamente as coisas, não é? Se uma pessoa conseguir viver em Coimbra e trabalhar no Porto, porque demora meia hora num comboio, ou se uma pessoa conseguir viver em Leiria e trabalhar em Lisboa, não precisa viver para Lisboa, pode viver em Leiria. O nosso conceito de periferia faz muito pouco sentido na escala... É isso. Se a pessoa conseguir viver em Leiria e trabalhar em Lisboa e não tem de viver para lá e em meia hora de comboio consegue lá estar, porque meia hora, quer dizer, eu demoro para aí 40, 45 minutos de minha casa até ao meu trabalho. E eu vivo no fim do Concelho de Lisboa. Por isso, meia hora de Leiria a Lisboa não vai ser nada. Exatamente. Nós precisamos é de ter esse nível de infraestruturas e transportes, e aí é óbvio que o Estado tem um papel. Até porque, mesmo sem TGV, e falando só da periferia de Lisboa, os acessos são horríveis. Sim. É verdade. Ponto. Repara, uma medida que fizeram para, supostamente, alargar para a periferia foi fazer um metro em Alcântara e Belém. Quem é que mora em Belém? Não, ou seja, é muito mais simples. Mafra. É Lisboa ainda. Sim. Exatamente, Mafra. Eu nasci em Torres Vedras. Torres Vedras é aqui ao lado. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Não deveria ser tão longe. E há muitos terrenos é aí que eu queria chegar, há muitos terrenos na periferia que são do Estado. A maior parte deles. Há muitos terrenos vazios, independentemente se é do Estado ou não. Vazios, mas também ninguém vai viver para ali, porque depois tu não consegues chegar aos sítios onde há empregos, onde há mais escolas, etc. Eu acho que o privado aí já aquelas zonas intermédias poderia tomar conta dessa parte de construção, arrendava ao Estado, tanto faz, para, sei lá, 100 anos. Mas lá está, não poderia ser só estes consórcios grandes de habitação que existem, de habitação, desculpa, de construção, e teria, lá está, nós teríamos sobretudo de construtoras estrangeiras, porque as nossas construtoras dos anos 80, a maior parte faliram. Só temos agora 3 ou 4 que se mantêm, de facto, com força. Tinhas construtoras que eram muito a nível pessoal. Sim, familiar, um negócio familiar, exatamente. Sim. Ou seja, lá está, eu percebo o ponto da iniciativa liberal e concordo. Acho que no imediato faz completo sentido, só que temos sempre que pensar que o Estado aí tem que regular, até para não se tornar uma questão, lá está, essa é a minha parte de Xuxa a falar, que é uma questão de se tornar um mercado selvagem. Mas eu aí já vi uma proposta intermédia, que é a questão de tu teres uma percentagem da habitação construída para a habitação social. Não tornares zonas das cidades como se fossem guetos, em que tu afastas as pessoas que têm menos possibilidades e formas de um gueto. Já houve vários partidos que fizeram essa proposta de criar 10%, 5%, 15%, depois mesmo no local já houve algumas autarquias que pensaram isso. Não sei se a iniciativa liberal, porque é um bocado um intermédio. Sim, no processo inicial... Percebo que haja um caminho... Mas imagina, eu acho que, obviamente, para os casos extremos e de necessidade, tem de haver habitação social no sentido em que o Estado constrói e dá uma casa a esta pessoa porque esta pessoa não tem... Mas deve haver essa obrigação de haver essa percentagem para a habitação social? Ou o Estado não deve regular a esse ponto? Não sei se tem de haver uma percentagem. O que eu sei é que, em condições em que a pessoa efetivamente não tem meios de suficiência e meios económicos para conseguir de forma alguma ter uma casa, nós não vamos deixar pessoas na rua, ponto. Agora, e uma coisa que eu concordo aí não faz sentido estarmos a dizer, olha, agora todas estas pessoas que não conseguem, vamos fazer aqui a cidade do bairro social. Não, eu efetivamente concordo perfeitamente que se deve, vamos dizer, espalhar, digamos assim, num bom sentido. A classe média baixa para haver muito maior integração. E eu lembro-me até, eu vivi muitos anos aqui no Lumiar e lembro perfeitamente que todos os bairros da Mosgueira, isso ali em cima, depois houve uma divisão que se espalhou, digamos assim, as pessoas que viviam ali, de modo a haver também uma integração e não ser uma espécie quase de, olha, aqui é o gueto. E eu acho que isso faz todo o sentido, até porque convém aprender com os erros de outros países que tomaram essas políticas erradas. Mas eu acho que esse foi um caminho que também foi sendo feito e não me parece que, acho eu, que na maioria do país esteja a haver esse problema, sinceramente. Olha, agora temos aqui... Pode haver um caso ou outro em que há esses guetos, mas não me parece que tu sintas essa realidade. O caminho tem sido de alguma melhoria. Com toda aquela política de habitação que houve há 20 e há 25 anos e depois o fim dos bairros de lata e espalhar as pessoas, eu acho que isso foi corretamente feito.
Que não acabou assim há tão pouco tempo. Não acabou assim há tanto tempo. Há tanto tempo quanto isso, sim. Relativamente recente e ainda existem alguns, não de lata, como acho que tínhamos há 40, 50 anos, mas ainda com condições muito abaixo do que... e até há muitas vezes em condições, mas não legalizados, e às vezes há uma tentativa de se legalizar essas habitações, mas há certas dificuldades para que isso aconteça. Mas pensas que isso realmente tem a ver... Qual é o caminho para aproximar as pessoas dessa habitação? Os preços são muito altos, por um lado, e os salários são baixos. Certo. Por que lado é que achas que era mais fácil haver essa aproximação das pessoas para a habitação? É na questão de alguma forma, se baixar o valor sem interferir diretamente no mercado, que acredito que não interferir excessivamente, ou na questão de subir os salários, ou um intermédio, onde a questão dos salários, de teres um salário mais alto e a eu diria que, obviamente, que idealmente um intermédio, mas sendo realista, exato, eu acho que será mais fácil nos próximos anos Portugal, com as políticas certas, crescer e os rendimentos das pessoas subirem, do que conseguirmos voltar a construir 100 mil casas por ano agora de um momento para o outro. Isso não vai acontecer. E por isso, e também sendo um pouco impopular, quer dizer, isto acontece em todas as grandes cidades europeias. Isto não é um problema exclusivo de Portugal, da habitação em Portugal. A questão é que depois eles lá têm salários muito maiores que os nossos. E nós agora temos preços de habitação de capital europeia, mas temos rendimentos de capital de leste, digamos assim. Em vez de temos... Mas eles não passam frio dentro de casa. Sim, pronto, as questões da eficiência energética, não estou agora a falar disso. Mas uma clara diferença entre termos preços de habitação da Europa Ocidental e depois termos salários de países de leste, que causa esta destruição, sobretudo nas grandes cidades do país, não é? Porque depois também há muitas casas vazias no interior do país. Porque as pessoas saíram de lá e vieram para cá. E depois tu vês aqueles números. Há não sei quantas cidades vazias, casas vazias no país. Se vocês quiserem, podem ir para lá. Elas estão no interior, muitas delas, não é? E as pessoas saíram de lá por algum motivo. Sim, mas eu quando ouço isso, há muitas casas vazias, vamos usá-las. As pessoas saíram dessas casas. Porque quiseram, se vocês quiserem ir para lá, estão à vontade. Essa parte da legislação é muito vista no papel, mas não é bem assim, não é? Sim, se não há infraestruturas, nas grandes cidades não há infraestrutura, quanto mais... Aqui mudando de tema, tenho aqui uma questão sobre a Iniciativa Liberal em si. A Iniciativa Liberal em 2019 teve mais, acho que votos absolutos que o Chega. Acho que depois acabámos por não ter, por um bocadinho. Acho que ficámos mesmo coladinhos. Foi mesmo muito colado. O Chega teve depois mais votos fora do território nacional, na Europa, nos círculos da Europa e fora da Europa. E temos vendo a tendência, e o que é certo é que os partidos tradicionais estão a cair, em termos de números. Acho que 2022 a maioria absoluta do PS foi assim uma coisa um bocado fora do baralho. Estás a dizer na Europa? Não, eu estou a dizer aqui em Portugal. Aqui em Portugal, mais ou menos, PS nunca tinha tido... Teve este resultado. Não... Sim, eu acho que eu estou a dizer, na tendência cá em Portugal, nós temos vindo sempre o PS e o PSD a descer nas sondagens, em termos de já não consegues ter os 50 e o que eu estou a dizer é que em 2020 já não consegues ter mesmo aquela maioria absoluta do Sócrates. O Costa foi um resultado muito mais baixo. Exatamente. Na tendência, supostamente, 2018 acho que foi um caso muito atípico. Já muita gente comentou isto na televisão na altura. Acho que se pode dizer isso sobre o PSD, não sobre o PS, mas sim, força. Okay. Continua nas premissas que eu... Ok, sem problema. Já vais ter tempo para refutar. A minha questão prende-se um bocado, que é, eu não vejo o cenário para a Iniciativa Liberal neste momento muito otimista, porque, por exemplo, as últimas sondagens que têm saído, a Iniciativa Liberal, algumas até ficam atrás do Bloco, mas claramente o Chega continua a ser o partido que está sempre a crescer. Tu sentes que é porque, digamos que a insatisfação popular, que esta ótica mais radical e de os partidos, os políticos clássicos, estarem cada vez mais a serem noticiados por maus motivos, está a levar que as pessoas acabam por cair mais facilmente em narrativas mais populistas, e como tal, a Iniciativa Liberal, que sempre foi, na minha ótica, um partido mais técnico, um partido mais realista e não tanto à procura da mensagem fácil. Certo. Achas que os tempos neste momento que estamos a viver estão a prejudicar a Iniciativa Liberal? Então, começando pela primeira parte, eu acho que efetivamente os tempos que vivemos são bons para partidos com um certo discurso mais populista. E obviamente que o partido a que nos referimos é o Chega, e também houve uma componente de circunstâncias
que ajudaram muito, porque esse partido há um ano pôs um cartaz, por exemplo, no país todo contra a corrupção e o governo cai por um caso de suspeitas de corrupção. Há umas semanas o governo da Madeira cai por um caso de suspeitas de corrupção e não é que esse partido tenha alguma coisa especificamente de medidas para a corrupção, mas simplesmente fala muito sobre o tema e contra o tema, imaginando eu que ninguém no país é a favor de corrupção, mas pronto, às vezes basta falar no tema para as pessoas. É o que é. E por isso aí obviamente que é propício a esse tipo de discurso, seja mais à esquerda, seja mais à direita. Há 20 anos, o Francisco Louçã também tinha um discurso bastante parecido com este, mas do outro lado do espectro, na extrema-esquerda, e também teve resultados muito bons. Se calhar não tão altos como agora o Chega vai ter, mas também muito altos, e esse tipo de casos obviamente são muito propícios. Depois, relativamente a nós, há aqui uma questão também de comunicação que eu acho que faz toda a diferença, que é nós, para o bem e para o mal, em 4 anos já tivemos 4 presidentes. E por isso, tu estás sempre a começar do zero a vender uma pessoa, não é? Tipo, o país não te conhece. E tu demoras 2 anos, ou 1 ano e tal, a tentar mostrar alguma pessoa a metade do país. Não chegaste ainda à outra metade, mas já tens metade do país. Mas porquê que optaram por essa estratégia? Não foi uma estratégia, estou só a dizer, as pessoas foi saíram porque quiseram sair. Ok. É uma decisão das pessoas e aconteceu, saíram porque quiseram sair. Mas, evidentemente, para o partido em si, para quem cá está e para quem cá fica, é começar do zero sempre. Né? E começar uma imagem sempre do zero dá muito trabalho. Claro que... Está lá o Bernardo. O que eu estou a dizer é, se tivesse, sei lá, se o Carlos Guimarães Pinto era presidente em 2019, se ele durante 5 anos tivesse aparecido na televisão como presidente, ou se o João durante 4 anos tivesse aparecido na televisão como presidente, é uma coisa totalmente diferente de agora estar o Rui, que tem basicamente 1 ano de política. Não é? E que boa parte do país nem o conhece, nem sabe quem é. O CDS com o Paulo Portas. Com a saída, o Paulo Portas teve muitos anos, criou-se muito aquela imagem do Paulinho das Feiras, do Paulo Portas, sempre em todo lado, e aparecer com uma imagem muito própria, quase... que era difícil distinguir entre o CDS e o Paulo Portas. Quando o Paulo Portas sai, houve depois uma queda do próprio CDS, mesmo ideologicamente tiveram uma dificuldade em encontrar-se. Sim, as pessoas votavam muito no Paulo Portas. No Paulo Portas. Não, mas por isso é que eu disse, imagina, esse risco. eu disse, isto tem coisa... Claro, mas o que eu disse foi... 5, 6, 7 anos? 5, 6, 7 anos eu acho que não, porque isso é o normal, deveria ser o normal dos partidos. Não é do nosso, mas é o normal dos partidos quando tu olhas para os outros. A questão, e por isso é que eu estava a dizer, isto tem um ponto positivo, que é o partido vale por si, vale pela marca e pelas suas ideias. Significa que há algumas pessoas a votar no líder do partido, mas que a maioria das pessoas está a votar na marca, no projeto, nas ideias. Isso é o ponto positivo. O ponto negativo é que começar sempre do zero significa que tu, quer dizer, perdes muito votos, porque estás sempre a começar de novo. As pessoas não sabem quem é aquela pessoa. E há sempre alterações na estratégia. E essa parte é difícil. Claro que depois, quer dizer, se tu ficares 10 ou 15 ou 20 anos a governar um partido, acontece isso que tu estás a dizer. Sim. E eu diria que há alguns partidos em Portugal que se o líder saísse daquele partido e criasse outro, toda a gente votava no outro partido e não votava no partido atual. Porque estão a votar na pessoa, não é? Não estão a votar nas ideias do partido. E por isso é um ponto positivo para nós, mas é negativo em termos de comunicação, porque dá muito trabalho, está sempre a começar do zero. É ingrato para quem está aqui deste lado. Sim. A tentar que o projeto cresça. Caso, isto é uma opinião minha. Vocês disputam eleitorado à direita. Vem de todo lado, mas sobretudo à direita. E eu acredito que a direita em Portugal tem uma tradição que é o eleitor de direita prefere sempre líderes, o indivíduo. Não tanto o partido ou a ideia. É uma coisa que o nosso eleitorado tem, que é extremamente personalista. Tu não sentes que às vezes podiam ter um líder com mais tempo, ganhavam no sentido tradicional? Claro que ganhávamos, é isso que eu estou a dizer, mas eu não posso obrigar pessoas que querem sair de um cargo a ficar nele, não é? Por um lado, isso tem coisas positivas e mostra desprendimento do poder e mostra que as ideias são do partido e não da pessoa. Por outro lado, tem esse ponto negativo que estás a dizer. Não é? Se agora algum dos ex-presidentes dissesse, olha, eu ficava 6 ou 7 anos, eu dizia, muito bem, obrigado. Felizmente, finalmente, podemos aqui construir uma marca, digamos assim. Está sempre a começar do zero,
Tem de dizer ao Rui Rocha para não É ir embora. difícil. Está sempre a começar do zero, é difícil. Aqui, também na questão da Iniciativa Liberal, houve aqui uma grande polémica há umas semanas sobre a questão das listas. Sim. E eu vou dar-te a minha experiência pessoal. Eu estive próximo da elaboração das listas do Rio em 2022, ou seja, não fiz parte, como é óbvio, mas vi os trabalhos a acontecerem. E a mensagem que se passou depois das eleições é que, ou quando se lançou as listas, foi que o Rio fez uma purga autêntica. Só que não é bem assim, porque o Rio, na altura, teve 4 candidatos contra ele e ganhou, ou 3 candidatos contra ele e ganhou aos 3. Ou seja, foi muito difícil na altura fazer listas para ir buscar malta do partido que acreditasse no Rio. E eu sinto que houve aqui uma injustiça um pouco sentida próxima da Iniciativa Liberal, que foi a questão de a Iniciativa Liberal ter mandado os membros embora. Só cada vez que eu via uma notícia que os membros da Iniciativa Liberal saíram, de 5 em 5 meses eram sempre os mesmos. Desse processo, para as pessoas que não conhecem como é que funciona, sentiste que houve um excesso de, digamos, opinião pública contra a Iniciativa Liberal ou que faltou esclarecer algo? Se calhar é um problema com o nome Rui, não é? Toda a gente tem um presidente que começa com Rui, tem esse problema. O que é que eu diria sobre isso? Diria que, efetivamente, o partido teve uma eleição bastante disputada, não é? E isso fez com que houvesse praticamente 60%, 40% em cada lado. E isso depois fez com que também pessoas que não venceram, eu diria uma minoria delas, ficasse descontente ao ponto de querer provocar dano na pessoa que ganhou. Mas, pondo isso de parte, mas estando relacionado com o que eu vou dizer, eu preferia, quer dizer, que se há pessoas que querem sair do partido, seja qual ele for, e todos os dias saem pessoas dos partidos, estão obviamente à vontade e livres para o fazer, e depois eu acho que aqui há vários casos. Há pessoas que saem do partido e passado um dia estão noutro, e por isso aí percebe-se o que é que a pessoa estava à procura. Estava mais à procura, se calhar, de um lugar e não tanto das ideias, e por isso, num certo ponto de vista, pronto, se calhar ainda bem que saiu, encontrou um sítio mais certo para ela. Depois há pessoas que saíram, efetivamente, por estarem zangadas. E aí eu acho que há pessoas que têm os seus motivos totalmente válidos, e se calhar alguns com razão, e outros que não têm a razão. Mas eu preferia que se juntassem todas e dissessem, olha, agora vamos sair. Mas não, também houve, como tu disseste, uma estratégia concertada para provocar dano nos mídias. Não é? 25 pessoas assinaram uma carta a dizer que tinham saído do partido, aquilo foi para as televisões todas, ninguém verificou nada, havia pessoas que já tinham saído do partido há 2 anos, e pronto, é também o jornalismo que temos, não é? Que efetivamente vê uma notícia negativa sobre nós e publica logo, sem sequer confirmar nada. Aliás, eu lembro-me sempre de uma coisa que é o Expresso, acho que nunca publicou praticamente uma notícia boa ou de jeito sobre uma coisa que eu tenha dito. Eu casei-me, fui de lua de mel e um gajo qualquer deles apanhou-me no aeroporto, tipo escreveu uma peça a dizer como é que eu estava no aeroporto, como é que estava vestido, que tinha um saco que tinha uma rosa que já era do PS, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aqui é exatamente a mesma coisa. E sobretudo certos meios, mas eu não vou estar também a personalizar. Sobretudo certos meios, assim que têm notícias negativas sobre nós, agradecem muito e publicam logo, porque isso também beneficia outros partidos mais ligados a esses meios. E por isso essa luta mediática é bastante complicada, porque está cheia de outros interesses à volta disso. E nós, infelizmente ou não, felizmente, diria eu, não temos controle nenhum sobre a televisão. Infelizmente, se calhar, há outros que têm mais controle sobre os meios de comunicação social. E isso para a democracia é chato, mas é a vida e temos de lidar com isso. Okay. Tenho aqui 2 perguntas de pessoas do Twitter. Uma delas é o Ricardo Lima e ele pergunta-te qual é que é a marca das tuas mortalhas. Não é porque eu agora não fumo, já fumei tipo quando era puto e estava na faculdade e isso, de vez em quando com os meus amigos, mas não é porque eu não fumo. Ok. Mas nada contra, meu. Se estiveres a precisar, o Ricardo deve arranjar mortalhas para ti. Tenho aqui outra questão também, que é, fiz perguntas também malta de esquerda. Ok. Que eu achei que era um bom momento de colocar isso. Há uma pergunta da Catarina Coutinho, que tem a ver sobre a educação. Ela pergunta qual é a política da IEL para melhorar a qualidade das escolas públicas, que já existem, e uma das respostas que dão e que propõem é o cheque ensino. E de que forma é que o cheque ensino pretendia articular com essa medida? E depois como é que se iriam selecionar os alunos
caso ela aqui assume que seria colégios privados. Certo. Então, respondendo já a essa... Aqui não vale a pena estarmos a comentar depois, portanto, não está aqui a pessoa. Na boa. Respondendo já a essa muito rápido, eu diria que o partido nem tem defendido cheque ensino, mas eu nem me importo de defendê-lo, porque é uma coisa em que eu acredito. E posso dar o exemplo da Bélgica e depois também quem quiser vai à procura melhor. É basicamente isso, é assumir por princípio que uma família tem direito à educação, sim, e que as pessoas pagam impostos e por isso esses impostos financiam a educação, e depois é dizer que esse serviço pode ser prestado tanto pelo Estado como pelos privados, tanto pela escola pública como pela escola privada. O argumento que é dado, também um dos argumentos contra, é pronto, então se toda a gente quiser ir para a mesma escola, seja a mesma escola pública, que é muito boa, aquela escola em específico, seja aquela escola privada, que é muito boa. Vamos imaginar que, sei lá, há 200 vagas num ano e há 300 pessoas a candidatar-se. Uma das coisas que se pode fazer, inicialmente era sorteio, mas quer dizer, agora em linguagem de 2024 é um algoritmo, tu candidatas-te às escolas pela tua preferência e esse algoritmo, de forma aleatória, aloca as pessoas às escolas pelas suas preferências. Depois, só havia uma vaga para nós os dois, calhava a um, e depois, se fosse para ti e para mim não, eu passava para a segunda preferência, etc. Uma das coisas que se pode fazer, depois para colmatar algumas das outras críticas, é dizer, ok, destas 200 vagas, 10% dessas vagas vamos reservar para pessoas que beneficiam de apoio social, para pessoas que são mesmo desfavorecidas. Apesar do sorteio ser justo no sentido em que é aleatório, ainda queremos adicionar aqui um pouco de, vamos dizer, progressividade social, em algum sentido, e dizemos 10% está alocado a isto. Outra das críticas, e que em alguns sítios também acontece, é só a efetiva liberdade de escolha se eu me conseguir mover, digamos assim. Porque eu posso ter ali uma escola muito boa, mas se eu não tiver, sou de uma família com menos meios, não tenho carro, não consigo chegar lá, não há transportes públicos, ou o transporte demora 2 horas para chegar lá. E em alguns sítios o que acontece é que o Estado, eu diria que em Portugal deveria ser via câmaras, garante para esses casos transporte. Há alguns casos em que não vai haver liberdade de escolha porque não há escolas, ponto. Isso aí é óbvio. Se no interior, num sítio em que só há uma escola, seja pública ou privada, não há escolha porque não há escolas. A pessoa só pode ir para ali, mas isso já é como é hoje. Não é? Até há sítios em que só há uma escola pública, ponto. E também há sítios onde não havia escola, um privado construiu uma escola e o Estado, com os contratos de associação, pagou às escolas, desculpem, para terem essas pessoas. Depois o PS acabou com muitos deles, mas há uns que ainda existem. Ainda no outro dia estive na Rua dos Vinhos e aquilo tem uma escola em contrato de associação, porque a escola é muito boa, é cá ali, e o Estado paga a escola, para a escola ter lá as pessoas. E é aquela escola privada que presta o serviço às pessoas, e as pessoas estão ali, os alunos estão ali a terem ensino de qualidade, em vez de tentarem a ir para outro sítio muito mais longe para ter escola. Por isso, é a minha visão. Mas eu diria que a curto prazo e também nesse sentido é isso que, agora falando do partido que a Iniciativa Liberal defende, é muito maior a autonomia das escolas. Quer para escolherem, em boa parte, sobre aquilo que lecionam, como é que lecionam, gestão dos seus recursos humanos, contratação de professores, seleção de professores, remuneração de professores. Vocês depois podem ver, eu também vos posso dar esse gráfico, Portugal é dos países em que a educação está mais centralizada. Vocês veem esse gráfico entre Estado Central, Estado Local, escolas. Sei lá, por exemplo, os Países Baixos são praticamente as escolas a decidir tudo. Em Portugal é praticamente o Ministério, o Governo Central a decidir tudo. Depois há aqui muitos países em cenários intermédios, mas Portugal é praticamente... Aliás, no que toca à contratação de professores, é praticamente um modelo único na Europa, porque é um modelo hipercentralizado. O que nós achamos, muito mais à semelhança de outros países, como por exemplo os Países Baixos, que eu acabei de citar, é que as escolas deveriam ter essa autonomia. Isso também permitiria, a meu ver, e eu no outro dia disse só, concorrência entre as escolas. Pronto. Recebi uma série de comentários a dizer concorrência entre as escolas não são um produto, não são mercado. Pensei nas crianças. Concorrência entre as escolas, quer dizer, já existe hoje, não é? Um pai... Por isso é que há pais a aldrabar moradas, porque sabem que aquela escola é melhor, ou tem um projeto educativo melhor, e querem pôr o seu filho lá. E é normal que haja concorrência entre as escolas, tal como há em qualquer serviço, não é? Isso não quer dizer que as pessoas não vão ter direito ao serviço e que não é um serviço que deva ser garantido pelo Estado. Mas mesmo nesses serviços,
há concorrência. Não é? Entre os hospitais, mesmo que sejam os públicos, também há concorrência. Isto não é nada de extraordinário que eu estou a dizer. E eu basicamente disse que acho que até com mais autonomia haveria mais concorrência. Quer para a parte dos professores, quer para a parte dos próprios alunos. Porque eu, sobretudo como liberal, acho que as pessoas são indivíduos. Sendo indivíduos, têm apetências, gostos diferentes. E por isso, a mim parece-me bastante pouco adequado nós ensinarmos tudo igual às mesmas pessoas, tudo da mesma forma às mesmas pessoas. E só a partir ali do secundário é que tu tens alguma especialização. Sim. São 2 ou 3 cadeiras diferentes, basicamente. Escolhes se vais para humanidades, se vais para ciências, economia, blá, blá. E só depois na faculdade é que há uma especialização mais a sério. Eu acho que isso devia começar muito antes. Poderia haver um mínimo, um base, em que o Estado dizia, olha, sim senhor, isto aqui, muito bem, tem de ser ensinado a toda a gente. Toda a gente vai ter português, toda a gente vai ter matemática, toda a gente vai ter educação física, muito bem. Mas depois, boa parte do resto, havia escolas mais vocacionadas para isto, escolas mais vocacionadas para aquilo, e garantir essa diversidade também às pessoas. Porque a mim chateia-me muito que se ensine tudo igual, sem se olhar E nos métodos, para a pessoa. E nos métodos. Muitas vezes a forma como se Sim, ensina nos métodos, a mesma coisa. não pode ser tão quadrado. Tem que haver uma abertura para os próprios professores. Até os próprios professores são diferentes. Claro, não, os próprios professores são diferentes e eu tenho a certeza ensinar. que há muitos professores que querem ensinar de forma diferente. Sim, Certeza. sem dúvida. Certeza, que ninguém, quer dizer, deve haver montes de professores a ver o que é que se está a fazer na Finlândia, o que é que se está a fazer na Suécia, etc. E depois aqui, essa flexibilidade e essa autonomia não existe. Existe muito pouco. Vais a uma outra escola que tem projetos educativos diferentes, às vezes também consoante as necessidades especiais dos alunos, mas não existe essa diversidade. Se calhar é melhor que a palavra concorrência, diversidade entre as escolas. Bem, Catarina, espero que tenhas ficado esclarecida e se calhar não sei se o Bernardo conseguiu converter ou não. Esperemos que sim. Bem, e como liberal não leva a mal, temos aqui um jogo que é, pronto, dos dois escolhes um. Se calhar fazemos já a parte de jogos, porque estamos quase a bater numa hora e assim, pronto. Então, vamos começar. Mariana Mortágua ou Rui Tavares? Rui Tavares. TAP ou Rainer? Rainer. SNS ou CUF? CUF. Von Mises ou John Locke? Mises. Ok. Cavaco Silva ou Freitas do Amaral? Cavaco. Drogas leves, sim ou não? Sim, se quiserem usar, força. Ok, porque estamos aqui para girar e tal. Noite no Bairro Alto ou no Lux? Lux. Ok. Milei ou Macron? Milei. André Ventura ou Luís Montenegro? Montenegro. Mão direita é penalti ou esquerda direita não interessa, bebe depressa? Nunca tinha ouvido isso, meu. Como o liberal diz que não é esquerda nem direita? Epá, isso é mesmo pessoal da faculdade. Não, mas eu gosto mais do mão direita é penalti, que é o que se usava no meu tempo. Boa. O próximo jogo é um Marry Fuck Kill, só que é Presidente da República, Primeiro-Ministro, Oposição. Ok. Temos 3 pessoas. Primeiro-Ministro, Presidente da República e Oposição. E Oposição. Foi isso? Líder da Oposição. São 3 pessoas que podem não ter nada a ver com política. São 3 pessoas que podem não ter nada a ver com política. Exatamente. Pá. Ou podem algumas ter, outras não. Pronto, primeiras 3 pessoas. André Vilas Boas, Carolina Deslandes ou Marcos Mendes? E Marcos Mendes. Uma para cada lugar. Sim. Vilas Boas, Primeiro-Ministro. Muito bem. Disseste Marcos Mendes e Carolina Deslandes, não é? Exatamente, sim. Epá, eu não vou gostar de Marcos Mendes a Presidente da República. Não vou votar se ele se candidatar. Ele na oposição também não foi nada especial, portanto. Marcos Mendes na oposição. Isso também implicava que Carolina fosse o Deslandes. governo PS, não é? Ela é um bocado assim possível. Mas sabem ela acha que é para a vida toda. O Presidente... Desculpem. Mas o Presidente também não faz imensa coisa. Exatamente. Veta umas coisas de vez em quando. O Joné pôs o Panda presidente, portanto... Não, vamos pôr a Carolina Deslandes a Presidente. Ok, ia ser tramado. Marcos Mendes, líder da oposição. Os próximos são Miguel Milhão, Sim. Chi, Joana Amaral Dias. Ok. Poça, Miguel Milhão, Joana Amaral Dias. Pá, é assim, o Primeiro-Ministro, a meu ver, é a pessoa que tem mais importância no país. Davas o governo, por exemplo, ao Miguel Milhão? Não, acho que vou dar o governo ao TG. Boa. Estás a ver, Chi? Depois faz uns reacts. Larga as lives. Faz uns reacts. Pode ser que faça um react ao vosso podcast. É, boa. E fica com o governo. Top. E de resto...
quiser Acho ajuda. que Miguel Milhão, presidente, ele votava umas coisas, ia viajar, ele está habituado a viajar. O presidente é isso, é viajar e votar, Boa. não faz muito mais. Se E calhar a Joana pagava Amaral Dias é uma pessoa boa a fazer escrutínio, também é preciso de democracia, podia ficar líder da oposição, parece-me bem. O último grupo de pessoas é a Lili Canessas, Ok. Tino de Rãs, e agora é uma dupla, ou seja, eles vão juntos, os primos. Lili Canessas podia ser... Lili Canessas podia ser Presidente da República. É. Tem currículo para tal. É tipo Marcelo, quase. Yeah, Não. é. E se calhar opinava menos. ok. O Tino de Rãs, Primos tinha mais piada a Primeiro-Ministro, porque era uma coisa histórica. Tinhas duas pessoas no cargo de Primeiro-Ministro. boa. Eram os primos ministros. E o Tino de Rãs oposição. E tinha Rãs oposição. Aí ninguém o calava. Esquece, ele pegava nas pedras, fazia ali uma metáfora, ninguém o calava. Ele também, acho eu, não ia ter condições para governar, por isso na oposição ia ser mais o estilo que ele ia preferir. Temos aqui um momento que é um momento alta depressão, é um momento triste, em que nós fazemos-te uma pergunta mais pessoal, Ok. ou seja, a resposta não pode ser política. Ok. Bernardo, Estás-te a rir? o quê? Estás-te a rir? Ou isto é mesmo? Estou a tentar... Calma. Fiz um curso na Gulbenkian de ator, calma. Que situações da nossa vida é que nós não podemos privatizar? Que situações da nossa vida? Ou pessoas? As situações da minha vida são quase todas privadas, não sei como é que é com a tua. Mas... Eu não privatizo os amigos. É que não podemos... Os teus amigos são privados, em princípio, não são do Estado, mas sim. Não, mas é toda a gente. Eu estou dizendo a tua vida. Tu és o Estado. Aí, estás a ver? Certo. Que situações da nossa vida é que não podem ser privatizadas? Tenso. Pá, lá está. Tens algum exemplo que eu estou pensando? Então, de força, dá esse exemplo. Tenho os meus amigos. Mas os teus amigos são privados, não são tenho públicos, acho eu. Não. Ou seja, sou eu um sujeito, logo, para mim, os meus amigos, qualquer pessoa pode ser amigo. Não privatiza a namorada, como é óbvio. Agora... Isto queres dizer é ser proprietário de, não é? É um bocadinho... Sim, é por aí. Agora... não sei se ela vai achar muita piada a comida. isso. Também não sei. Mas... comida... Eu, quando faço jantaradas, para mim, qualquer pessoa, o vizinho pode se juntar. Posso comer a comida do teu prato? ok. Na boa? Ficas sem comida. Na boa, não faço questão. Não, isso eu também alinho contigo. Pode ser... já churrasco tenho uma é boa uma ideia. Não, já sei. Bebidas à noite. Bebidas à noite, boa. Junta-se Partilho sempre. com Toda a quem- gente, com boa, quem top. pedir à vontade. Top. Tanto copos é no Lux com o Lux. Bernardo. Tudo bem. Por acaso nem vou muito ao Lux, mas a outra opção que tu me deste foi o bairro alto, pá, e entre os dois, prefiro o Lux. Ok. Pá, eu queria pôr aqui um tema, porque é assim. Porquê é que eu não sou liberal? E eu explico porquê. Queres que eu te convença aí? Exatamente, o que é que me tu Para ver se não és convences? liberal e Eu vou perguntar a toda a não gente que está às eleições. É assim, não, eu tenho o contrário, eu pensava que era liberal e afinal não era. Foi uma cena um bocado marada. Sério? Pá, é assim, eu não sou liberal porque eu não sou assim tão fã do capitalismo atual. Porque é assim, Mas isso estamos de acordo. eu sou um bocado obsidiano nisto, ou seja, eu acredito mesmo que a natureza do homem tende a ser má. Ok. Ou seja, e para mim o capitalismo hoje em dia vai buscar aquilo que eu, no ser humano, mais desprezo, que é o egoísmo, o ego. E isto, um exemplo simples. Se houver uma empresa, um aumento de lucro, só daqui a 1 ano, 6 meses, é que os salários são aumentados. Eu falo em Portugal, ok? E muitas vezes nem sequer acontece o aumento de salário. Ou seja, a mim faz muita confusão como é que a produção mantém-se sempre a mesma, ou aliás, até se otimiza e se expande, mas o trabalhador fica com um salário anos e anos. E a mim faz muita impressão, sobretudo, o capitalismo português. Porque eu acho que nós temos vícios ainda que vêm do Estado Novo. Acho que o nosso capitalista, o pequeno patrão, não gosta de competição. A maior parte ainda vive de fundos. E eu acho, sinceramente, que hoje o trabalhador tem uma perspectiva diferente do que o trabalhador há 30, 40 anos. Eu acho que hoje em dia as pessoas buscam outros desejos na sua vida, outro tipo de concretização. Não é só o lucro, não é só juntar, amealhar. Acho que hoje em dia as decisões das pessoas são muito formatadas por aquilo que querem alcançar fora do trabalho. E eu acho que o capitalismo aqui, se não se altera, torna-se mais, digamos, antagonizável. Ou seja, as pessoas passam a ver o capitalismo como sendo um problema e não deveria ser. Ou seja, é muito difícil hoje em dia tu discutires com alguém, pelo menos os liberais com que eu discuto, cada vez que eu falo de
a reduzir horas de trabalho, falar... Tu já estás a dizer muita coisa que eu quero responder e eu preciso anotar. Ok, tem um caderno? Então anotas aí. Então vai anotando aí. Anota aí, na boa, na boa. Eu juro que eu quero mesmo que tu me convenças, não estou a ser do contra. Quero, só que pá, já estás a falar de muita coisa diferente. Na boa. Tem até aqui uma canetazinha de dinheiro. Obrigadão, pá. Espetáculo. És mesmo Eurocorno. Eurocorno. Queres que eu só repita? Continua. Ok. Pronto, eu acho que aqui o capitalismo hoje em dia promove muita sustentabilidade e diversidade. Só que eu acho que isso é um bocado treta, porque a satisfação do trabalho das pessoas cá em Portugal continua uma miséria. Produzir mais já não significa... Trabalhar mais horas não significa produzir mais. Acho que os prémios e os incentivos remuneratórios hoje em dia parece que são um favor da empresa e não tanto um incentivo para o trabalhador. E eu acho sinceramente que aqui o meu problema com o capitalismo é estar neste egoísmo que procura a maximização do lucro e numa fase hoje em dia que está a haver uma redução de consumo, ou seja, hoje em dia procura-se bens que durem mais tempo, parece que continua-se demasiado focado na produção, só que às vezes produzir mais não é melhor. E eu não sou, digamos, a favor da teoria do desaceleracionismo, mas acho que é muito difícil eu conseguir achar que somente ser capitalista hoje em dia é uma ideologia, que eu acho que é um modelo económico, não é uma ideologia, como é óbvio, mas acho que é um pensamento que tem fortes falhas e que nós temos que colmatá-las. Pronto, convence-me. Queres dar alguma coisa, Daniel? Bem, tu aí tocaste em tantos pontos, mas... Podes estar calado. Força. Foi uma força. Não, mas só para dizer uma coisa. Tem mais ou menos. Diz-te o que é que discordas do que tu és conservador, os conservadores também são muito esquisitos nisso. Então queres discordar de outras coisas? Eu vou anotando. Eu só queria, discordar. em relação ao liberalismo, a minha questão parte muito mais das questões sociais. E depois isto tem muito a ver com a balança de valores, o que é que tu colocas como mais importante, as questões sociais ou as questões fiscais, financeiras, com o modelo económico de um determinado Estado. Mas aí é que muitas vezes a questão do liberais, em toda a linha, não sei o quê, acho que muitas vezes há um eleitorado que a iniciativa liberal perde, muitas vezes, por esse afastamento dos tais liberais mais clássicos, que muitas vezes, especialmente no início, eu via e acompanhei no início da forma como a iniciativa liberal apareceu e vi muitas vezes que havia pessoas, especialmente pessoas mais velhas, e há muito esta tendência de quanto mais velhos somos, tornamos-nos ligeiramente mais conservadores, até pelas nossas prioridades de vida, pela forma como vemos o futuro. E acho que muitas vezes aí os liberais em Portugal perdem-se muito e muitas vezes afastam o eleitorado que é difícil de captar, mas já que especialmente no início conseguiram captar, não acho que seja bom esse afastamento. Na minha opinião, lá está, depois tem muito a ver com o que valorizas mais nas questões sociais ou as questões económicas. Então vamos lá começar. Pode ser ofensivo. Eu também... Não, deixa-me começar por concordar, que é para depois discordar. Okay. Há bom político, não é? Eu concordo com a parte da crítica ao capitalismo, no sentido em que eu sou liberal. Não é? O que nós defendemos mesmo é a liberdade dos indivíduos e, economicamente, o livre mercado. O sistema que nós temos hoje em dia, que eu acho que mesmo assim é infinitamente melhor do que outro tipo de sistemas socialistas, mas o sistema que nós temos hoje em dia é um sistema em que várias empresas estão ligadas ao Estado, ok? E há claramente empresas, por via da legislação, por via de fundos, por via de conhecimentos de pessoas, que beneficiam de uma forma desproporcional dessas ligações em relação ao que é o comum do cidadão e a empresa comum. E dou um exemplo rapidíssimo, que é até a coisa mais básica, que é impostos. Uma empresa grande ou uma pessoa rica não paga impostos, porque tem dinheiro suficiente para pagar a pessoas que fazem planeamento fiscal para elas não precisarem de pagar impostos. Okay? Uma pessoa média como nós, em princípio, não vai conseguir fazer isso. Uma pequena, média empresa não vai conseguir fazer isso. E em Portugal são quase todas PMEs. E até posso já falar sobre isso, que é... Isso que tu estás a dizer pode ser... Até podemos ter essa conversa para 3 ou 4 empresas. Mas isso não é a realidade portuguesa. Simplesmente, praticamente, não há grandes empresas em Portugal. 99,9% das empresas em Portugal são PMEs. São cabeleireiros,
são restaurantes, são empresas com 2 ou 3 pessoas. E o nosso problema, em parte, é exatamente esse. É que nós não temos empresas grandes. Porque empresas grandes, isto são dados factuais, pagam muito melhor do que as empresas pequenas. Porque têm muito mais capital, têm muito mais produtividade, têm muito mais dinheiro para pagar. O nosso problema é que nós somos mesmo uma economia de empresas pequenas, por um lado, e por isso os salários são baixos, e por outro lado não atraímos empresas grandes. Por um motivo óbvio, que é, e nós falamos disso também muitas vezes, e ainda hoje damos esse exemplo, por isso vou repeti-lo, que é, porque é que a Google ou a Apple há de vir para Portugal, onde pagaria uma taxa de 31,5% de IRC, para as receitas que eles têm, que é a taxa máxima, quando vai para a Irlanda pagar 12,5%, ou daqui a 2 anos com a legislação europeia nova, mesmo assim pagar 15%, que é metade do que paga aqui. Não vem. E o nosso tipo de economia agora é um tipo de economia de... são 2 ou 3 pessoas numa empresa que estão literalmente a sobreviver para conseguir pagar aos empregados. Eu gostava muito que pudéssemos ter essa discussão e que isso fosse o cenário da esmagadora maioria das empresas. Não é. O problema é exatamente esse. Em relação à parte mais... e ainda só uma coisa sobre aquilo que estavas a dizer, distribuir lucros, não sei o quê. Por um lado, eu acho que isso também é muito cultural e estou até de acordo contigo, e também acho que isso vai mudar com a geração atual, porque em parte a nossa geração, e vou esperar que não haja muita gente mais velha a ouvir este podcast, mas a nossa geração é mais qualificada, muito mais, que a geração das pessoas que são patrões agora. Nós numa hora de trabalho produzimos mais do que há 20 anos. Sim, mas não é isso que eu estou a dizer, é muito provavelmente, na maioria dos casos, e aqui é mais achismo, mas os dados das qualificações são factuais, uma pessoa que tenha 30 anos e esteja numa empresa ali há 3 ou 4 anos, essa pessoa tem mais qualificações do que o patrão daquela empresa. Percebem o que eu estou a dizer? Sim. E por isso, há aqui uma questão de pouca qualificação também dos empresários portugueses, mas isso tem que ver com motivos históricos que, entretanto, quer dizer, Portugal está a corrigir e cada vez as pessoas são mais qualificadas. Infelizmente, depois, 1 em cada 3 está a emigrar, estamos a perder essas pessoas, mas a próxima geração, acho eu, já será muito mais qualificada e também já terá muito mais essa consciência, e tu também podes criar, de alguma forma, incentivos, e isso há muito noutros países, na Alemanha, nos Estados Unidos também há incentivos, para que haja mais essa redistribuição, como tu estavas a dizer, dos próprios lucros da empresa. Mas sobre a parte filosófica ainda, que eu acho que isso é interessante, o liberalismo é sobre o quê? É sobre o indivíduo ter liberdade para decidir. Isso não implica que seja egoísmo. Eu tenho esta garrafa de água, ok? Eu, se quiser, dou-te esta garrafa de água. Ponto. Por 0 euros. Ou, se quiser, digo-te, dá-me 3 euros por esta garrafa de água. Tipo, isto é uma decisão de cada um. E isso não implica que haja egoísmo. Isso vai depender das pessoas. Não é uma coisa intrínseca ao sistema. Até por o próprio sistema, isto é cultural. Há muitas vezes aquela questão tens uma loja de bicicletas. Em princípio, tu vendes a bicicleta, whatever, 100 euros à pessoa. Se for alguém mais próximo de ti, se calhar faz um desconto, vendes por menos. Se for alguém da tua família a pedir, nem vais vender por nada, és comunista em casa, digamos assim. Mas tudo isto faz parte do sistema liberal. Tipo, ser liberal não implica eu dizer só te vendo esta garrafa de água se me des 10 euros. Ok? Eu posso dar esta garrafa por 0 euros, porque sou teu amigo, ou porque gosto de ti, ou porque tu estás a precisar de água, e eu dou-te água, ponto. Não há nada moral, digamos assim, ligado ao liberalismo que implica haver egoísmo. Não é? O que há é depois, em termos de mercado, uma coisa óbvia, que é, se eu construir esta garrafa de água e fui buscar água ao poço, eu de alguma forma quero que isso seja compensado, esse meu trabalho, e vou ver, olha, quanto é que este gajo me dá por isto. E este gajo dá mais 1 cêntimo, pá, então se calhar vou vender a este gajo. Mas também posso vender a ti, isso é uma decisão da pessoa. E há negócios até que dão prejuízo. E há pessoas a enterrar dinheiro em negócios por vontade própria. E por isso não me parece que esse egoísmo ou não seja uma coisa intrínseca. Isto tem muito mais a ver com a própria pessoa e com a própria cultura. Mais uma questão de ser tentação. Ser tentação, mas isso tem que ver com... Estás a dizer que no sistema em que vivemos as pessoas quando querem mais. Exatamente. Quando estão a ver muito capital a entrar, acabam por se tentarem lá está, acumulá-lo só para o núcleo. Mas a minha visão disso é... Eu até posso
rejeitar completamente isso, como tu acho que tu estás a fazer de alguma forma, mas eu não acho que o Estado deva dizer agora à pessoa, olha, Não. mas eu acho que isto é importante, tu tens de dar isto ou tu não podes vender isto a X euros, o que for. Isto é relevante, que é, no capitalismo, tu podes ter sociedades comunistas. Vocês podem se juntar os 8 ou os 9, e ir para o Alentejo, fazer a vossa quinta e viver lá à vontade como quiserem. E nenhum liberal vai dizer, não. Não, porque é a vossa liberdade, e vocês, por livre associação, decidiram montar este sistema. Num sistema ao contrário é muito mais difícil. Num sistema comunista, em princípio, não te vão deixar ser capitalista. Mas, num sistema liberal, neste aspecto mais filosófico, tu podes ser comunista à vontade. Uma decisão tua. Tal como podes tentar vender essa água por 100 euros. E se alguém quiser comprar água por 100 euros, compra. E se ninguém quiser comprar, não compra. Pronto, isto é uma parte mais filosófica. Mas só uma última coisa que tu disseste que me assustou um bocadinho, que é, eu acho que nós temos de ter sempre em perspectiva, e a história é importante exatamente por causa disso, como é que nós vivíamos, tipo, há 100 anos. É que eu já nem digo há 200. Sim. Digo só, há 100 anos. Tipo, tu hoje vives incomparavelmente melhor do que um rei. Ok? Sim, é verdade. Tipo, A dignidade de vida é extremamente... as pessoas andavam, quer dizer, a cavalo e demoravam 10 horas para fazer uma viagem que nós hoje, quer dizer, tu hoje por 30 euros ou 40 euros Sim, eu não cheguei a esse extremo. fazes Lisboa-Barcelona de avião. Ok? Ok. E quer dizer, até posso comparar com exemplos atuais. Um bilhete da Companhia de Comboios do Estado são 33 euros mais ou menos Lisboa-Porto. E se calhar tu às vezes consegues com 33 euros ir de uma capital europeia para outra. Sim, o capitalismo deu-nos conforto. Deu-te exatamente conforto porque antes as pessoas acordavam, quer dizer, para sobreviver. Exatamente. Trabalhavam para sobreviver. E agora nós temos o luxo de poder estar aqui 2 horas sentados a falar sobre ideias. Que antes era uma coisa, quer dizer, exclusiva de alguns grupos sociais. Isto só para dizer o quê? Com todos os seus defeitos, que certamente terá, tu antes tinhas 95% das pessoas em pobreza. E agora tens menos de 10% das pessoas do mundo em pobreza. Tipo, os números inverteram-se. E por isso, com todos os defeitos que o sistema possa ter, e certamente terá muitos, eu acho que, quer dizer, é inegável o progresso da vida das pessoas. A nível de tudo. E claro que aqui, agora estamos a falar de capitalismo numa forma mais geral e há a intervenção do Estado no sistema em que nós vivemos e há vários apoios públicos e há apoios sociais, etc. Mas estou a falar de uma forma mais geral entre capitalismo e socialismo propriamente dito, não é o Partido Socialista, não é? Estou a falar de socialismo. Foi só porque disseste aí uma última frase que me despertou aqui preocupação nesse sentido, que é estas teorias de crescimento e temos de parar de crescer e não sei o quê. Sim, eu disse que eu não concordava com isso. Eu sei, mas há aí alguma preocupação... Sim, tem alguma preocupação com isso. Dessa forma. Mas mais uma vez... Se os hábitos de consumo mudarem, tenho medo que o capitalismo acabe por ser reticente a essa mudança e, lá está, trava o progresso. Não, porque de alguma forma, o capitalismo, da forma como tu estás a dizer, nessa forma de as pessoas querem ganhar dinheiro, as pessoas ganham dinheiro respondendo às necessidades das outras pessoas. E se as pessoas agora começarem a dizer, como têm dito, olha, eu quero comer mais saudável, ou eu quero que depois, sei lá, a louça que estamos as embalagens que estamos a utilizar, roupa, sim. eu quero comprar embalagens que a seguir vão ser reutilizadas. Tipo, por isso não vou comprar esta garrafa aqui, vou comprar aquela. O mercado está a produzir já produtos para essas pessoas porque está a ver as necessidades e as mudanças culturais que estão a ver, como tu estás a dizer, não é? E por isso é que, sei lá, ainda hoje de manhã eu estive numa loja que não vou estar aqui agora a fazer promoções, vocês não estão a receber dinheiro para isso, mas é basicamente uma loja de segunda mão de roupa de bebés e de pequenas crianças, não é? Que também é uma coisa, não só pelo preço, mas que as pessoas agora querem muito, que é, não vale a pena estarmos a poluir e a produzir roupa para miúdos que vão usar a roupa 2 semanas,
Tipo, bora reutilizar roupa. Exatamente. Esta loja, se calhar, nunca ia existir antes. Sei lá, há 30 anos, se calhar, as pessoas que estavam a pensar assim eram poucas. Né? E agora já há muito mais pessoas a pensar assim. E por isso, nesse sentido, e eu sei que isto é um bocadinho Adam Smith, o padeiro que acorda para fazer o pão, para vender à pessoa, pronto, mas é um bocadinho isso, que é, as pessoas criam negócios, obviamente, para melhorarem a sua vida, ganharem dinheiro para melhorarem a sua vida, na maioria dos casos, mas esses negócios só lhes darão dinheiro se elas responderem às necessidades das outras pessoas. E é assim que o mundo tem evoluído. E depois o que tu queres é, ok, ter menos custos e satisfazer melhor. E começas a ter tecnologia para isso e começas a investir em tecnologia para isso e é assim que o mundo se tem desenvolvido. Tens tecnologia a fazer certas coisas, ganhas tempo, tu tens tempo para fazer outras coisas. Seja trabalho, seja nós estarmos aqui sentados agora a falar, não é? E eu às vezes dou esse exemplo, mas quer dizer, esse objeto que tu tens aí à tua frente, este computador, já fez mais pelo planeta, se calhar, do que a maioria dos ativistas. Ok. E isso, quer dizer, foi tecnologia. E foi, de alguma forma, o facto de depois produzir tanto e os preços baixarem, como qualquer tecnologia, à medida que vai sendo adotada, à medida que tu desenvolves os processos, os preços vão diminuindo, mais gente pode comprar. E hoje já toda a gente tem um telemóvel. E hoje tu num telemóvel tens para aí 50 objetos, digamos assim, não é? Antes ligavas a televisão para ver televisão, ali tinhas um despertador, tinhas um calendário, tinhas sei lá, uma PlayStation, um Game Boy, uma coisa para jogar. Hoje está tudo num único objeto. Yeah. E a quantidade de coisas que deixou de ser preciso de alguma forma porque está num único objeto, não é? Sim, não tira essa parte do progresso e agora, só para eu calmo já para tu responderes à do Daniel para fecharmos. Desculpem, entusiasmei-me com esta parte. Não, eu percebo, atenção, só para a malta lá em casa não achar que eu estou aqui a ser a Xuxa. Não, Tu és um grande Xuxa. Eu estou a ser advogado do diabo, atenção. Não, a mim só me incomoda os liberais que são contra contribuições sociais, que não veem o papel comunitário da sociedade, que não reconhecem que a nossa sociedade cristã, que com bases cristãs, necessita de uma sociedade em que o forte ajuda o mais fraco e que acham que simplesmente a riqueza fica só na mão de uns e não diria distributiva, mas que lá está, a parte do imposto não é um roubo. Eu sou contra essa vertente do imposto não é roubo, porque eu acho que de facto que se fazemos muito, somos um país, Mas deixa-me só perguntar uma coisa, tu achas que há mais apoio social e que há melhor nível de vida para essas pessoas que precisam de apoio social aqui ou, para dar um caso de mais liberalismo mais Holanda? puro, numa Suíça ou numa Holanda? Sim, lá há mais contribuições sociais. O número é maior, claramente. Só dá para... Isto, mais uma vez, vocês até têm tirando política, isto é um bocadinho clichê, mas para as pessoas que estão lá em casa eu acho que é importante dizer. Só podes redistribuir aquilo que tens, certo? E por isso, também só produzindo mais, é que tu consegues redistribuir mais. E hoje, o que nós temos é um país pobre, ponto, e que não sai daqui. E temos muitas pessoas a precisar de apoios sociais, e quantas mais pessoas tivermos, nós podemos dizer enquanto sociedade, espetáculo, metade destas pessoas não está mesmo na pobreza porque têm apoios sociais. Eu não vejo isso como uma vitória, sinceramente. Haver 40% das pessoas do país a precisar de apoios sociais, eu acho que é um falhanço. E pior do que isso é, o nível de pobreza que nós estamos a falar não é o nível de pobreza de outros países. Não é? É um nível de pobreza a sério. E por isso, o meu objetivo principal é tirar estas pessoas da pobreza. É dizer, estas pessoas já não precisam de apoios sociais. Mas para isso, também é preciso haver muito mais crescimento económico. Porque só se o bolo aumentar, é que tu consegues dar fatias de bolo maiores às pessoas. E tem outra coisa que eu também acho que é muito preocupante, que é a quantidade de pessoas que trabalham e mesmo assim... precisam muitas vezes empregos estáveis, que contratualmente o salário são é baixo, estáveis. O salário é tão baixo... Tens um país de salários mínimos. Que continuam a precisar de apoio. Que se nivela por baixo, ainda por cima. Eu acho que isso é das coisas mais preocupantes, porque em termos de mentalidade, a pessoa sabe que vai trabalhar, torna-se muito menos produtiva, porque sabe que vai chegar ao final do mês e aquilo vai dar para qualquer coisinha. Mas muitas vezes o próprio salário base não chega por si só para habitação. Uma coisa que deveria ser muito mais simples que isso. E colocarmos essa fasquia tão baixa na questão do ordenado mínimo
E aqui nem vou entrar na discussão se deve ser mais alto ou não deve existir de todo, mas a fasquia estar atualmente nos tais 1.000 euros da praxe, dos 1.000 e 1.100, e não haver essa tentativa do próprio mercado, aqui inclui o Estado, para que o aumente, e muitas vezes fala-se na produtividade e perdemos muito na questão da produtividade e não se fala para além disso, para mim é muito preocupante a questão dos apoios sociais, tanta gente precisar e dos salários serem tão baixos, tão baixos mesmo. Quer dizer, eu não faço, como é que eu ia dizer? Eu não faço bandeira a dizer tu tens de fumar cannabis. Não é isto que eu digo. Não. O que eu digo, quando me perguntam, como fizeram agora, é eu acho que a pessoa é livre para decidir se quer fumar ou se não quer fumar, se quer beber álcool ou se não quer beber álcool, se quer casar com alguém do mesmo sexo ou não, por aí. Agora, há uma diferença grande e se calhar há umas pessoas, até no meu partido, vais apanhar a dizer isso, a mim nunca me vais apanhar a dizer isso, que é, eu não quero impor nada a ninguém, nem para um lado nem para o outro. Não é? Eu não vou dizer que a lei devia proibir que tu te casasses com um homem brasileiro, mas também não vou estar a dizer às pessoas, olha, agora os homens deviam se casar todos com homens brasileiros. Percebes o que eu estou a dizer? Yeah. O que eu quero é que cada pessoa faça o que quiser com a sua vida. Não me chateie. E assim estamos todos à vontade. Não, o Estado não tem de impor nada nem para um lado nem para o outro. Eu, às vezes vejo umas coisas no Twitter que fico preocupado. Ninguém pode fazer sexo antes de se casar. Deixa-me em paz, meu. Se o aborto é legal, toda a gente agora tem que abortar. É tipo isso. E ao contrário também, pronto, o aborto é legal, incentivar as pessoas a abortar. Não é incentivar as pessoas a abortar, exatamente. É tipo, se é uma escolha da pessoa e nós, é a minha visão, e obviamente para muitas pessoas também mais conservadoras e também para outras pessoas mais progressistas, não é? Mas a minha visão liberal é, eu não quero o Estado a impor nenhuma das visões. Eu quero simplesmente que cada pessoa na sua vida siga a sua visão, ok? E por isso nem acho que a política deva servir sequer para impor comportamentos. E por isso, até às vezes tenho alguns receios quando dizemos, e eu, quer dizer, sou defensor da liberdade de expressão ao máximo. E por isso, quando se diz, não se pode dizer isso ou não se pode dizer aquilo, pode-se, ok? Simplesmente eu discordo e não quero que o Estado adote isso, okay? Que é uma coisa diferente. E mesmo no que toca à liberdade de expressão, agora virando aqui um bocadinho a coisa, porque a liberdade de expressão antes era muito uma coisa de esquerda e progressista. Entretanto, o mundo virou e a liberdade de expressão ficou uma coisa de direita. Que foi isto que aconteceu nos últimos 20 anos. Agora é basicamente a direita que protege a liberdade de expressão. Que também é uma coisa interessante de pensar. E nesse sentido, mais uma vez, e voltando aqui à imposição, eu acho que o Estado não deve impor o que é que uma pessoa diz ou não. E mesmo casos mais extremos, como por exemplo a difamação. Não é? Só agora para deixar uma última nota mais libertária da coisa. Mesmo casos mais extremos como a difamação. O que é a difamação? É ofender o quê? A tua honra. Não é? Mas a honra não é algo... Ou o teu bom nome. Sim. Mas o teu bom nome não é algo teu. É a visão que nós temos tido, digamos assim. A tua reputação é a nossa visão sobre ti. Uma construção social. É uma construção social, é a minha visão sobre ti, a visão dele sobre ti, a visão dele sobre ti, e a tua reputação é uma espécie de média social de como é que nós analisamos as nossas opiniões sobre ti. Eu não acho que eu deva ser punido por dizer mal de ti ou por dizer que tu fizeste aquilo. Acho que depois é que tu tens todo o direito de me arrasar completamente e dizer que eu sou um mentiroso e que isso é completamente falso, etc. Até porque muitas vezes, isto é que é mais perigoso em democracia, o argumento da difamação é usado para impedir várias coisas. Investigações jornalísticas, muitas vezes, investigações a políticos. E Portugal é constantemente condenado, inclusive lá fora no Tribunal de Justiça da União Europeia, porque nós punimos pessoas, não é, por exemplos destes, de difamação. Depois as pessoas apelam lá para fora e eles dizem nem pensar a liberdade de expressão. E aí, pronto, também já houve casos
pessoas foram condenadas. Eu lembro-me, podem pesquisar no Google, um senhor que acho que chamou palhaço ao Cavaco Silva. E nós temos uma coisa na lei que diz se alguém disser alguma coisa do presidente e da bandeira e não sei o quê. Epá, É ridículo. eu acho que ninguém tem... Eu gosto de não lembro o que é que aconteceu ao senhor. O senhor depois deu uma entrevista a dizer que tinha a sua vida arruinada. Acho que também não deve ter sido tanto, devia-se estar a vitimizar um bocado. Mas teve que pagar uma multa e fazer aqueles dias de comunidade ou assim. Epá, não. Tipo, a pessoa disse aquilo, seja disparate ou não, depois podemos cair em cima dele se quisermos, mas a pessoa não tem de ser condenada por abrir a boca. E aí, o Ricardo Araújo Pereira, apesar de ser uma pessoa muito esquerda, é provavelmente a pessoa em Portugal que mais defende a liberdade de expressão, e acho que nesse aspecto há pontos em comum que devem sempre ser preservados, sobretudo em democracia. Ok. Pá, uma nota de liberdade, gostei. Foi uma nota fofinha. Consensual bonita. para todos os Consensual, lados. politicamente correta, como um bom político. Ora, isto. Não, mais ou menos. Eu acho que há muita gente que não é a favor de que tu possas dizer tudo. Verdade. Verdade. Mais do que se calhar nós imaginamos. Nos tempos atuais não sei bem se isso é Verdade, assim tão é verdade. verdade. Bem, se tal como eu, vocês ficaram na dúvida se são liberais ou não, se são liberais a sair do armário ou não, epá, eu vou pensar até dia 10, tá? Vou ponderar, vou ver a entrevista várias Eu vezes. mando um áudio. E tudo bem. Bernardo, muito obrigado por ter cá. Obrigado. Acho que foi muito produtivo e esperemos que tenhas gostado e tenhas estado confortável. E boa sorte para dia 10. Obrigado. Que seja o melhor resultado possível. Pronto. Não.